Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta terça-feira, véspera de um jogo certamente dramático que o Grêmio terá amanhã contra o Cruzeiro, né? Esse Cruzeiro que perdeu a Sul-Americana e agora quer vaga aí na Libertadores do próximo ano. Bom, o Internacional, né? Numa campanha extraordinária desde que Roger assumiu, são 16 jogos invictos aí, vai enfrentar no domingo, né? Então, esses dias de preparativos aí para o jogo com o Flamengo no próximo domingo. Juventude daqui a um pouquinho, daqui praticamente uma hora, jogo com o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, sem torcidas pela punições que teve o Atlético, né? E também com um time reserva, porque o foco do Atlético, sem sombra de dúvidas, é a decisão no próximo do sábado pela Libertadores da América. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV, aí vamos para todo o Brasil, né? Pela antena parabólica, canal 575 da Masper TV. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Algumas regiões aí do estado também na faixa dos 500. Também estamos aqui no Poi Streaming TV, como vocês podem perceber, dos estúdios aqui no shopping e para o mundo através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, né? Vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, numeral 2 Toques Cadu Oliveira. E também pelas redes sociais das emissoras. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas de Inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Completados esse ano 111 anos. Então, o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que no último domingo, né, conquistou a Copinha, a Copa Federação Gaúcha de Futebol, e está, né, na Copa do Brasil do próximo ano. E agora também, esta semana, teremos a decisão da Sub-20, né? São José e Grêmio estarão disputando o título da Sub-20. Nossos Dois Toques de hoje para projetarmos aí esse jogo do Grêmio, jogo de extrema importância para o Grêmio, né? Contra o Cruzeiro amanhã e também para projetarmos aí esse jogo que acontece daqui um pouquinho, Juventude nessa situação também, tá? Querendo se manter na Série A do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Comigo o polêmico e irreverente Ângelo Garbaschi, o jornalista Flávio Fiorin e o conselheiro gremista Jaime Eduardo. Como é que está o sentimento para esse jogo de amanhã, Jaime, hein? O Grêmio nessa situação... Nessa fase, boa noite a vocês. Boa noite. Boa noite, Cadu, Ângelo e Fiorin. Boa noite a todos. Eu costumo dizer nessa fase que nós estamos navegando nas águas da imortalidade. Sem sombra de dúvida. Foi isso o jogo com o Fluminense e no jogo com o Juventude, é verdade. O nosso grande recurso, porque as coisas não andam bem, nós só estamos olhando para baixo desde que o campeonato começou, porque para cima não adianta, né? Nós temos que olhar para baixo para ver quem vem de lá. E esse jogo com o Cruzeiro é difícil, por ser com o Cruzeiro e por ser fora, né? Embora o rendimento do Grêmio em casa, na nossa arena, também não tenha sido dos melhores, seja por problemas de logística levantados pelo Renato, seja por incapacidade dele administrar esses problemas todos, mas essas mutações constantes no plantel, somadas às lesões que se avolumam, tudo isso cria um clima assim de desconfiança, de receio na torcida. E o sentimento em relação ao jogo com o Cruzeiro não é outro, né? Eu vinha lendo agora que o Grêmio, mais uma vez, não vai poder contar com o Ricardo Eli, que é certamente... o Rodrigo Eli, que certamente é dos melhores zagueiros que nós temos atualmente, pelo rendimento. O Jeromel não é mais aquele, mas parece que joga o Jeromel mesmo, em quem nós confiamos sempre. Mas tem sempre aquele problema das lesões crônicas, até pela idade, pelo tempo que ele vem jogando futebol. E o ponto fraco do Grêmio tem sido a sua defesa, evidentemente. E no ataque, com a volta dos três que vieram naquela revoada frustrada lá dos jogos das eliminatórias e que foram trazidos pela benemerência do nosso mecenas,
o Celso Rigo, e que de nada adiantou, infelizmente. Hoje, amanhã, nós teremos os 3 em campo e provavelmente, pelo menos, iremos com a nossa força máxima, né? Mas, como eu disse, se me perguntarem em que eu confio, eu insisto na imortalidade. Sem querer ser repetitivo, mas eu não encontro outro recurso e outra palavra mais adequada do que essa. Quando a fase é ruim, nada ajuda, é verdade. Sem o Se é ruim, lembra do que aconteceu depois, né? Há 19 anos. Vamos chegar lá, Fiorinho, vamos chegar lá. Sem o Rodrigo reclamou do treino. Vamos lá, vamos chegar lá. Vou pegar esse gancho aí do Jaime, né? Que sem o Rodrigo Eli, o Grêmio, olha só, deve ter uma zaga aí inédita para enfrentar o Cruzeiro amanhã, né? A confirmação que teremos aí, a dúvida entre o Jeromel e o Gustavo Martins, que vão disputar uma vaga para disputar ao lado do Gemerson. Mais uma preocupação, né? Porque o setor defensivo do Grêmio tem sido terrível, né? E amanhã vai jogar com uma zaga inédita. Gustavo Martins foi preocupante aí. Gustavo Martins foi mal no jogo. Entrou mal. E não tem a confiança do treinador. Eu aposto que, embora em condições físicas precárias, sei lá, ele deve optar pelo Jeromel, até para o Jeromel dar um respeito, uma organização, ele tem visão de jogo. E é uma das últimas partidas do Jeromel, né? Porque eu acho que jogar no central ali com o Gustavo Martins, tomando por base as apresentações dele, é temeroso, é uma temeridade. Fizeram um levantamento nos últimos anos do Campeonato Brasileiro, a zaga do Grêmio foi vazada mais de 100 vezes. O Grêmio chegou o ano passado ao vice-campeonato brasileiro com a defesa mais vazada. E esse ano, né? Só que esse ano a situação é bem diferente da que foi o ano passado. Bom, mas eu também acredito que ele deve optar pelo Jeromel pela experiência, né? Num momento decisivo, num momento importante como esse, sem sombra de dúvidas, que pesa muito a experiência do Jeromel, mesmo encerrando a sua carreira, como ele já comunicou isso oficialmente há 2 meses atrás, encerrando no final do ano. Então, pode ser inclusive a última partida, né? Porque o Grêmio terá aí 3 partidas ainda, e pode ser, inclusive, a última partida do Jeromel vestindo a camisa do Grêmio. Ele que está e ficará na história do Grêmio, que foi uma dupla fantástica aí, feita por ele e pelo Kahneman. Ângelo Garbaschi, não vai ser oportunista. Não seja oportunista, que nem diz o Jaime Eduardo. Não seja oportunista. Não xinga ele que eu vou começar a reclamar. Não seja oportunista. É só a imortalidade mesmo para salvar o Grêmio dessa situação? Não, eu acho que não é só a imortalidade, mas também precisa ter um pouco de criatividade na cabeça de Renato Portaluppi. O Renato precisa esquecer a imprensa e se concentrar mais no Grêmio, porque as últimas atuações do Renato têm sido brilhantes para ele, né? Atacando a imprensa é culpada de tudo. Uma das joias que ele diz é o seguinte: os senhores não podem analisar porque os senhores não assistem treino. Mas a imprensa não assiste treino porque não deixam. Não é, Bravá? Depois ele disse o seguinte, mais ou menos no seguinte sentido, vocês são muito bem remunerados com o Grêmio. Como remunerado? A imprensa, os jornalistas, os repórteres, são remunerados pela estação que eles trabalham. Então, o Renato tem sido muito infeliz nesse ano, e pelas declarações dele, ele já está há algum tempo arrumando as malas para ir embora. Já está se despedindo dos funcionários. Já está se despedindo e brigou com a imprensa, ele está brigando também com o mundo. E se estivesse brigando com razão, é uma coisa. Mas a imprensa está criticando que até hoje ninguém sabe um esquema do Grêmio, ninguém sabe um time base do Grêmio. Claro que troca-se toda hora pelo campeonato, mas não se tem noção qual é um time básico do Grêmio. Agora, eu vou dizer uma coisa, eu torci assustadoramente pelo Cruzeiro para ganhar do Lanús a Copa Sul-Americana com o Racing, que ele entraria de sangue doce e estaria já praticamente... Não só tu, Garbaschi, que toda a torcida do Grêmio torceu por isso. Então, evidente agora, que sim, né? Isso não deu certo, né? Quer dizer, vem um Cruzeiro, que o que o Cruzeiro vai querer almejar? Uma classificação para entrar no grupo da Libertadores. Aliás, então, pegando teu gancho,
estava vendo uma matéria ontem da Itatiaia, o técnico Fernando Diniz está respaldado, entre aspas, a gente sabe quando é respaldado, né, pela direção. Prestigiado. Prestigiado. Quando é prestigiado. 11 jogos no comando, ganhou 2 partidas, um aproveitamento medíocre de um pouquinho mais de 30%. Para mim, eu vou dizer uma coisa. Em primeiro lugar, eu não gosto daquele olhar dele na beira do campo, que ele parece um louco com os olhos arregalados. E em segundo lugar... Mas tu quer que ele treine ou quer que ele te olhar? Não, olhar... Quer que ele te olhe encantadamente? Cadu, ele está permanentemente na beira do gramado puxando os jogadores do time dele. E já houve até discussão e bate-boca com o jogador. Ele já recebeu o voto de confiança? O voto de confiança. Já começaram a desconfiar. O famoso preciso de voto de confiança. Mas parei um pouquinho, Garbacho. Tudo bem, ele pode ter. O Renato não é a grande figura do Grêmio, não é a grande estrela, não está sendo agora. Mas ele não é bom treinador. Garbacho, ele foi ano passado. O Fluminense está no Mundial Interclubes. Ele foi campeão da Libertadores o ano passado. Foi um aborto da natureza. Não. Ô, Jaime, olha aí, o oportunista. Foi um aborto. Oportunista. Aí o James é um oportunista. Foi um aborto da natureza. Onde ele passou, ele foi demitido. Ele foi demitido do Fluminense, ele vai ser demitido logo do Cruzeiro. São Paulo foi chutado também. São Paulo, e ele foi um vexame na seleção brasileira. Olha! Deixou a seleção brasileira despedaçada. O Inter, antes do Roger, fez contato com ele. Eu não duvido. Não, eu não duvido. Eu não duvido, eu tenho certeza, sabe por quê? Não, duvido. Olha o oportunista. Eu não duvido que o Inter queria o Fernando Diniz. Fez contato. Olha aqui, eu não sou oportunista. O Inter quis o Ramírez, o Inter quis o Medina, o Inter quis o Diego Aguirre. É mais uma. Essa seria, sabe quanto? O 8º erro do brilhante presidente. Pois é, só que o brilhante presidente agora... Depois de 40 meses? Mas tu é antigo. Tu já ouviu aquele ditado que diz, antes tarde do que nunca. Né? Sim. Tu é da corrente do machadismo agora, não? Tu é da corrente do machadismo, Roger Machado? Da corrente do machadismo. Não tenho corrente, eu sou da corrente do resultado. Então, a minha melhor corrente é a corrente do resultado. Eu, numa época, eu já gostei do Renato como treinador. Agora, hoje, eu acho que ele é uma droga. Bom. Mas o futebol, tu não vence permanentemente, né? E tu não perde permanentemente. O futebol, eu uso sempre aquela famosa frase que serve para a vida que o branco, né? Seleção brasileira, Grêmio, Inter, Cadu, futebol é que nem viaduto, um dia por cima, um dia por baixo. Tu não vai ganhar sempre, tu não vai perder sempre. Mas é evidente que futebol é resultado dos seus momentos. Agora, o que fez, quer dizer que bota tudo no lixo, te dá que pega um momento que não está bem, que não está vencendo, aí não. Aí, manda embora, não serve nada, manda embora. Sim, manda embora. Aí eu acho que isso aí, quando eu ouço falar nas críticas, aliás, justas, que se fazem ao Renato de hoje, ou desse momento, eu fico pensando assim, o que é feito da biografia desse cara? Eu estava examinando ele de 80 a 90, ele ganhou 12 títulos, inclusive títulos mundiais, além de ter sido responsável pela nossa vitória em Tóquio. Durante a passagem dele como treinador no Grêmio, ele ganhou 10 títulos, inclusive títulos nacionais. Então eu pergunto, será que seria justo julgá-lo exclusivamente pelo que ele tem deixado de fazer agora? Eu tenho certeza que não é. Fora do Grêmio, eu acho que, podados os exageros, que acho até que a estátua foi um exagero de um momento emocional, mas ele merece homenagem, como o Roger mereceu na Calçada da Fama e não mereceu essa retirada promovida por meia dúzia lá de afoitos. Né? Que o Grêmio não apoiou. A gente tem que ter muito cuidado. O Fernando de Primo, que é o responsável exatamente pela... a Calçada da Fama, a gente tem que ter muito... Em nenhum momento admitiu isso aí, foi atrás, né? Porque isso é crime hoje. Isso é crime. E a gente, para ser punido essas pessoas. E a gente tem que ser muito zeloso na biografia dessas figuras históricas. Eu estava lembrando agora do Oswaldo Rola, que é do meu tempo. Eu tive muito contato pessoal com o Oswaldo Rola, era de um gremismo assim absurdo. Ele foi, inclusive... o homem de 35, lá do Campeonato Farroupilha, que é uma lenda que ninguém daqui assistiu, foi lá nos primórdios lá do futebol profissional.
até amador na época, e, no entanto, ele chegou um momento, foi treinar o Internacional. Mas temos Então, a diversos biografia casos, dele veio água abaixo e tudo aquilo que ele tinha feito Mas diversos de bom. casos, né, Gerard? O próprio Valdir Espinosa, campeão do mundo, calçado da fama, né? O Tinga, multicampeão pelo Grêmio, depois no Inter, Bonamigo, Luiz Carlos Martins, Luiz Carlos Vinck do Inter para o Grêmio. Foi campeão gaúcho com o Grêmio. Eu respeito muito essas figuras. O Eu próprio até. Filipão que disse aí. Nós estávamos lembrando, Cadu, Mano Menezes. nós estávamos lembrando aquele episódio da primeira queda do Grêmio para a Série B, segunda divisão, 92. em 1991. Hoje, 91. 91. Eu examinando ali no Google as circunstâncias daquele jogo, que eu lembro exatamente como foi, né? Topei ali com a informação de que o Renato havia jogado no Grêmio em 91. Fui conferir. Na realidade, ele não jogou no Grêmio em 91, mas no segundo semestre ele foi emprestado ou negociado com o Botafogo. Quem jogou foi o Paulo Roberto. O presidente, O Leão também. o presidente, Ah, e o De Leon. Ele se negou a E o jogar. Valdir Espinosa era o técnico. Era o E o treinador. presidente era o Rafael Bandeira dos Santos, que fez a transferência dele lá para o Botafogo. E houve duas questões ali que me chamaram a atenção. Primeiro, que o Renato pretextou uma lesão que não tinha para não jogar, né? E depois, o Botafogo tinha no meio de campo o número 10, que era um terrível, difícil de marcar, condutor de bola, tinha todos os predicados de um número 10, que era o Valdeir, que depois foi para a França, se consagrou lá no campeonato francês, jogou no Bordeaux e tal. E o que fez o Espinosa? Quando estava 2-1 para o Botafogo, o Grêmio precisava pelo menos empatar, ele tirou o melhor jogador em campo e colocou no lugar dele um centroavante, perna de pau, um tal de Bugica, que não jogava nunca. Só entrou para fazer o O gol. Bugica entrou e fez o gol. Quer dizer, então, esses gestos, esse do Espinosa e esse do Renato e tantos outros, fazem com que a gente, no momento em que eles estão mal ou não estão bem, como é o caso do Renato, que tem sido tão criticado, a gente pense duas vezes, né? Pelo menos como gremista. Quer dizer, uma coisa é o cara ser profissional. Jaime, o futebol é passional, é movido pela paixão. É, a paixão do momento. O próprio Filipão, já fiz essa referência aí, mas sabe sempre, né? Um mês atrás, umas semanas atrás, na Rádio Guaíba, ele disse, olha, eu sou gremista declarado, mas torço pelo Roger, torço pelo Filipão, são meus amigos, querem que conquiste, querem que tenha a título. Se um dia eu fosse, ou serei convidado pelo Inter, farei de tudo para conquistar o Inter. Eu acho que, como ele disse, nós somos profissionais, ninguém vai se prejudicar por esse lado. Tá lembrando de outros casos aí, o Arilson, Carlos Miguel, o Geraldão e por aí vai. O doutor Jaime Machado, meu amigo, fomos colegas na Rádio Gaúcha, me chamou nos programas atrás de oportunista. Ele está magoado. Primeiro... E que o apresentador do programa tomou para si, e agora em cada programa me chama de oportunista. Mas tem que dizer porque... Já patenteou a expressão, hein? Doutor Jaime, excelente procurador da República aposentado, eu vou lhe dizer uma coisa. Patenteou. Vou lhe dizer uma coisa, doutor Jaime. Oportunista, senhor. Doutor Jaime, esse oportunista vai lhe dizer uma coisa. Eu li através de um psicólogo que ele disse o seguinte: o sucesso do passado não garante o sucesso do presente. Então, o passado é Renato Portaluppi. O presente, ele é significado de insucesso. O maior fracasso do Grêmio nesse ano de 2024 se deve ao senhor Renato Portaluppi, das indicações desastrosas, como ele, vide Rodrigo Caio, jogador que veio bichado e recomendado pelo senhor Renato. Então eu vou dizer para o senhor, doutor Jaime, não bata a palma mais para o Renato. Ele já tem que ser arquivado na prateleira. Eu não bato palma para o Renato, eu bato palma para ti, porque colocaste muito bem a situação, e bato palma para a história do Renato. A história dele. Eu posso inverter a expressão desse psicólogo que tu mencionaste, Sim. que deve existir, presumo eu, né? Posso inverter, dizer que o insucesso do presente não é capaz de apagar o sucesso do passado. Quer dizer, isso é um jogo de palavras. Agora,
Na minha ideia, né, e é minha e é de muitos, o Renato, para mim, é uma entidade como gremista. Desde o tempo em que veio de Bento Gonçalves, eu acompanhei a trajetória dele, cansou de aprontar, mas teve gestos. Desconvocado da seleção brasileira por fugir da uma concentração. série de coisas. Junto com o Leandro, parceiro, foi O parceiro. Pelé do também naquele fugia momento. da concentração, só que ninguém tinha coragem de tirar o Pelé. Ele pulava o muro lá em Caxambu para sair na noite junto com o Garrincha, eu estava no mesmo hotel e me lembro. Eles pulavam o muro para sair na noite, voltava e combinavam lá com o vigia, para não dizer nada lá para o Ferrola. Eu sou do tempo do Ferrola. Mas eu vou contar uma coisa. Uma oportunista, a expressão do Dr. Jaime, né? Sim, é. E a expressão do Cadu é aquela: Renato é uma instituição dentro de outra instituição. Não é isso? Então, Mas a culpa do Garbaschi-Jaime, eu não passo o Renato. É de quem dá esses poderes ao Renato. O Renato só faz o que faz porque deixa ele fazer. Verdade. Se tivesse os dirigentes, não, olha aqui, ó, tu és no escalão, tá? É o presidente, é o vice e tal, tu és responsável por isso. Agora, deixa ele ser presidente, vice de futebol, médico, fisicultor, preparador. Aí, bom. sabe qual é o grande problema, Cadu? O grande problema, eu tenho meu diagnóstico dentro do Grêmio, o grande problema é que a relação no Grêmio, presidente e vice de futebol, não é uma relação de patrão e empregado. Sabe qual é a relação? É a relação daquela admiração, daqueles fanzoca do que foi o Renato, e na hora de que tem que colocar o dedo na moleira, não tem condições de mandar. E o seu Renato faz e desfaz. Então, para o bem do Grêmio e para o bem do próprio Renato, ele tem que ir embora e curtir as praias do Rio de Janeiro. Isso aí é um consenso que ele está desgastado. Isso aí não há dúvida nenhuma. Agora, você vê, até a língua portuguesa ela é traiçoeira, né? Se eu fosse centroavante e me dissesse que eu sou oportunista, eu ia achar o máximo. Eu comecei, fui acusado de oportunista, então é ofensa. Depende do lado que você está. Depende do lado do bom. Mas o Renato, eu sempre digo, o Renato é bom dentro e fora de campo. Ele está sempre nos dando pau. Sempre nos dando pau. A gente está falando do Renato aqui, né? E o Renato está mais caracterizado, que ele não vai ficar. Até as atitudes dele têm sido mostrando que realmente ele não vai permanecer. É encerrar aí, manter o Grêmio, deixar o Grêmio na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele está brigando com a imprensa. Qualquer profissional sabe que brigar com a imprensa é a pior coisa que tem. Né? Ele está brigando com a imprensa. Isso que tu fizesse referência não é bem assim, né? Que são remunerados pelo Grêmio. Não. Ele disse que, né, que recebem, que ganham em cima do Grêmio. Uhum. E, olha, não é receber, não lá, como é que é contra-cheque, não é isso. Não está na folha de pagamento. Não é na folha de pagamento, não é isso aí. Né? É a questão, mas nós vivemos disso. Nós vivemos do Grêmio, vivemos do Inter, né? Essa é a nossa função, exatamente, né? Falarmos de Grêmio e Inter. Então, nesse sentido que ele quer dizer, é um absurdo. Como também existe hoje, né, Fiorinho, a entrevista do Braithwaite, dizendo assim, olha, criticando os treinos, isso mostra que o Grêmio tem o vestiário rachado. Tem passado conselheiros aqui, tem dito isso. E o Arezzo falou o Arezzo na seleção uruguaia, que não teve as oportunidades. E a omissão, Gadu, e a omissão da diretoria é concreta. Ela se omitiu, vem se omitindo nos momentos em que é preciso aparecer a figura do presidente para falar para que é muito criticado também, que não aparece, que é omisso. E o Renato sabe disso, que ele está colocado na trincheira, na linha de frente, e quem fica atrás imagina que seja protegido, mas acaba sendo criticado pelo fato de não dar apoio para quem está na frente. E vamos deixar bem isso claro, né? Se fosse pelo presidente Guerra, ele ficaria, porque o presidente está embaixo do guarda-chuva do Renato. Isso aí é uma coisa clara e evidente. Só que e essa relação, Cadu, desculpa de me ver a ideia, depois eu esqueço. Não consigo, não é? Nós estávamos falando agora na relação da imprensa com dirigentes em geral, os contatos, entrevistas e tal, atitude do Renato. Eu assisti uma que me chamou a atenção, não posso deixar de mencionar, porque foi num flash ali, depois de um jogo daqueles do Rio, eu estava assistindo, o treinador Arthur Jorge, do Botafogo, que a câmera fica fixa quando tem aquelas coletivas, você não enxerga quem pergunta, não enxerga nada atrás. Só vê a imagem do treinador ali em frente, e a voz e tal.
o cara do lado dele, geralmente, e tal. E ele está falando, de repente ele para, sem mais nem menos, se levanta e vai na direção da porta de saída. Sabe o que tinha acontecido? Enquanto ele estava falando, o repórter se levantou e foi embora. E ele se sentiu ofendido e saiu na porta e chegou e disse assim, se quando você está falando eu não posso sair daqui, quando eu estiver falando, eu também exijo que você fique aqui. Acabou a entrevista, foi embora. Olha só, falasse no passado, né? Hoje o Grêmio marca uma data 19. Eu acho que deve para comemorar, né? Porque foi uma façanha, né, gente? Foi uma façanha. Então dá para dizer que são comemorados 19 anos. Pô, tem muita gente que critica ainda, hein? Tem muita gente que faz essa crítica ainda, que o Grêmio comemora a Batalha dos Aflitos e não comemora o Mundial. Tem muito gremista que critica isso aí. Bom, mas hoje, né, são 19 anos da Batalha dos Aflitos. Aquilo que, olha, mexeu com todos os gremistas, com todos os colorados, né? Foi aquela, realmente uma batalha. A gente tem aí algumas imagens, olha só, né? O Grêmio que manteve aí, e se não conseguir, ia permanecer, né? Terminou o jogo com 9 homens, né, Fiorinho? 7. Mais um expulso, né? O Náutico teria vencido, né? Fez o gol por 1-0. Fez o gol com 7 homens em campo. Desperdiçou. Acho que aí imortalidade novamente. Aí funcionou a mortalidade. É nessa que eu confio. Né? O pênalti desperdiçado, né? E depois o Anderson Show acabou fazendo e vamos fazer, deu a vitória, fazer justiça ao Galato. Olha aí, fazer justiça ao Galato, goleiro. Né? É verdade, sim, o Galato também ficou. Olha, mais um caso de jogador que foi para o outro lado, não deu certo. Também. Esquecemos de mencioná-lo, agora estamos mencionando. Também. Um ídolo, né? E aí foi expulso, né? O jogador do Náutico foi expulso, né? E na sequência foi o gol que deu a vitória do Anderson, o gol que deu a vitória, né? Mas foi um sofrimento terrível, né, para os gremistas naquele momento, porque o Grêmio permaneceria na Série B, né? O Grêmio, né, não subiria. E essa vitória acabou dando aí a festa, né? Foi lá no Recife. Eu acho que o Galato merecia uma atenção maior, uma homenagem maior em face foi ele que pegou o pênalti, né? E não foi um pênalti mal batido, o cara bateu no canto, ele foi certo. Se homenageia tantos jogadores, eu acho que o Galato merecia. Esse não está na calçada? O Galato está na calçada. Mas eu acho que é pouco para ele na calçada. Eu conseguiria não a estátua, mas um busto, pelo menos, ali. Bom, não sei se é bom lembrar ou não lembrar, mas é uma questão, né, jornalística, a data de hoje. Né? Muitos gremistas não querem nem lembrar dessa batalha. Nada a ver. Né? Não querem nem saber, não quero nem lembrar. Os colorados sentiram muito. Eu me encontrei, naquele momento, eram gremistas enlouquecidos e colorados enfurecidos por ter acontecido. Qual é o ano que foi isso aí? Há 19 anos atrás. 2005. Eu acompanhava o Cadu na televisão, era era menino, né? Eu já acompanhava o Cadu na televisão. Dava de calça curta. Já que tu acompanhava ele em quando? 2005? Ele já chamava os convidados de oportunistas? Não. Só contigo? Não, só comigo. Não, mas não foi. Quem definiu foi o Dr. Jânio, não fui eu, né? Eu apenas roubei. Mas não poderia tomar conta desse vocabulário do Dr. Eu nunca imaginei. Eu me admiro ele perguntar. Ele foi repórter da Santa Ceia e perguntou que ano que foi que o Grêmio, né, teve a batalha dos Eu nunca imaginei essa repercussão só no programa do Cadu mesmo, com a audiência que ele tem, para ter essa repercussão. Saiu dos limites do estúdio aqui. Agora me encontro na rua e cumprimento. Boa noite, oportunista. Ficou famoso. Agradece ao Jânio. Né? O senhor é aquele que sempre é apedrejado, no programa tratado mal. Tu também ouve isso? Escuto. Tá bom. Olha só, mas o provável, a gente falou até, depois o assunto acabou indo para outro lado, né? Mas a questão que o Grêmio terá uma zaga inédita, né? Para esse jogo aí porque o Rodrigo está fora do jogo, né? Então, o provável time do Grêmio, viu, Jânio? O João Pedro, Jeromel, então, Gemerson e Reinaldo, Dodi, Vijaçante, o Monsalve, Cristaldo, Aravena e Braithwaite. Essa questão, Fiorim, né, que o Aravena, né, o Arezo, né? Está inconformado. E o Braithwaite tem imprensa uruguaia. O Grêmio já
cobrou isso aí, né? Porque esses jogadores estrangeiros, eles têm o hábito, assim, de darem, né, entrevista aos seus países. Foi isso que aconteceu com ele, e aí também meio que reclamando da falta de oportunidade, enfim, e o Braithwaite, a questão também do treinamento. Isso mostra um momento delicado que o Grêmio está atravessando, né? Porque as coisas, elas saem interna para externamente. E aí, o resultado, o reflexo é dentro do campo. Isso mostra que o vestiário não está tão bom assim como o Renato faz questão de dizer. Não. Por aí se vê. E aquela máxima, né? Essas declarações, tipo do Renato, eu com um time de 500 milhões, como é que os jogadores... Eu sou campeão de tudo, né? Como é que os jogadores recebem isso internamente? Né? Quando ganha é maravilha, tudo bem. Agora, quando não está ganhando, evidente que o jogador... Mas ele tinha um time milionário do Flamengo, não foi bem. Não, tudo bem. Foi nessa tese dele. Não, mas eu estou me referindo a ele dizer isso, como ele disse, né? Como é que seus jogadores recebem isso? Quando tu está ganhando, não temos um time de 500 milhões, mas estamos ganhando. Agora, não deixa de ser uma crítica ao jogador. Então porque eu não tenho um time de 500 milhões, eu não ganho? É isso? Bom, falar em ganhar, e você ganha com certeza, né? É tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, o seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer adquirir um imóvel, lá tem todas as faixas financeiras, aquela se quadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, esses contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar essa assessoria na área de imóveis. Todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, o caminho é esse. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, precisão de laje de piso, você tem tudo lá no SOS Telhado e atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. Telefone para contato está aí na tela, né? SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro. Aí na Casa Pneus, né? 60 anos de qualidade, lá você tem aquela revisão da melhor qualidade, com todos os itens, né, que você precisa para o seu carro. Geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleo, freios, e aquela promoção permanente que você tem lá, que é exatamente para a troca de pneus, que é o Feirão de Pneus, Avenida Ceará 1055, telefone na tela, caso você queira agendar, 51, código de área 3342-4245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques desta terça-feira. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai assim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira, com o polêmico Ângelo Garbaschi, irreverente, o jornalista Flávio Fiorin e o conselheiro gremista Jaime Eduardo. Nosso Dois Toques você tem na Máscara TV, no Pós-Crime TV e tem meu canal, né? Dois Toques Cadu Oliveira, vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, você curte a hora que você quiser, como ficar melhor para você. Ouviu ao vivo, e aí, você qualquer hora do dia e da noite. Nossos Dois Toques para a Unimed, sempre com oportunidades fundamentais para você, como é o caso de agora. Novembro é o mês em que voltamos a nossa atenção à saúde do homem. Um momento para falarmos sobre o cuidado preventivo e detecção precoce do câncer de próstata. Por isso, a Unimed Porto Alegre lançou um videocast especial, um papo leve e informativo sobre o tema com Luciano Potter, o médico operado Dr. Renan Desimon Cabral e o influenciador Tiago Martins. O pai jovem, bora entrar nessa conversa. Assista no nosso canal do YouTube. Novembro Azul, assista o vídeo cast da Unimed Porto Alegre no YouTube. Bom, o Internacional, que tem uma outra situação, né? Bem diferente dessa do Grêmio, olha, sonhando com a possibilidade de um título. Né? Aí, praticamente impossível, mas como tem dito os jogadores, né, e o próprio Roger, matematicamente, enquanto a coisa, né, tem a possibilidade, não tem por que não sonhar e não pensar. Até porque o Inter tem essa fantástica aí, né? Olha, campanha, 16 jogos invictos, quem diria, né? Quem diria de que o Internacional faria uma campanha como essa? E aí o Renato usa muito essa questão das enchentes, a enchente prejudicou, a enchente. Não tenha dúvida que prejudicou, mas não, o Grêmio está nessa situação. Só que se olharmos aí, o Internacional voltou um pouco antes aí ao seu estádio, mas o Inter foi melhor pós-enchente do que antes da enchente. Então, né, isso não serve muito, né? E o Internacional soube administrar isso, inclusive ontem, né, houve uma reunião do Conselho e foram aprovados, né, inclusive o orçamento para o próximo ano, né, e eu falei com alguns conselheiros que lá estavam, olha, foi uma tranquilidade, foi uma reunião de paz. Quando está ganhando, né, é uma reunião de paz. Se não tivesse ganhando, aí era uma outra situação. Mas não dá para negar, né, Garbaschi, esse momento do Inter aí, ou tem críticas aí também? Não. Eu quero dizer o seguinte, no final do ano, eu vou ter que cumprimentar o presidente Alessandro Barcelos pelo seguinte, ele é o campeão moral do segundo turno. Ele tem um título. O Inter é melhor campanha. Vão dar o título, parece que querem, existe uma especulação na CBF para que tenha o título de campeão do segundo turno, não campeão brasileiro. O que é? Tu acha que o campeão do primeiro também? Tem que ter o campeão do primeiro também. Não, mas essa é uma grande disputa. Ontem estava aqui o Aquino, né, uns que defendem exatamente essa questão do formulismo. Né? O campeão do primeiro turno e o campeão do segundo, como já tivemos, né? Para termos uma final aí de campeonato brasileiro. Mas é o que muitos alegam. Se o formulismo nós já temos nas Copas. É a Copa do Brasil, é a Sul-Americana, é a Libertadores. Né? Então, o campeonato de pontos corridos é exatamente brasileiro. Eu também acho. Né? Seria bom isso aí. Mas daqui um pouco é aquela máxima. Né? O verdadeiro campeão tu tem nos pontos corridos. O meu pensamento, viu, Jaime, para mim, o meu pensamento é o seguinte: quase sempre, com raras exceções, vai ganhar o time que tem as melhores contratações e tenha não erre tanto nas contratações e tenha dinheiro no bolso para Não, no formulismo não, seu Garbaschi. Não, nesse sistema atual. Não, no sistema atual. Mas aí é que é. Aí a gente pensa o justo é isso. O campeão. O Botafogo tem dinheiro no bolso e pode estar entregando o campeonato. Mas aí tu tem time de ponta, tem Flamengo, tem Palmeiras, é diferente. Falasse no Botafogo, me dei conta de uma coisa. E o Cadu comentou antes a manifestação do Renato, de que se eu tivesse um clube de 500 milhões, o Botafogo tem inúmeros jogadores de ponta, selecionáveis, que vieram de graça. Por quê?
Porque hoje uma das coisas mais importantes na organização do departamento de futebol é o setor de scout. São aqueles que pesquisam jogadores que fazem as contratações. Contrato para terminar. Olha, tem um cara lá na Arábia Saudita, esse é aquele que jogou no Mirassol, depois foi negociado com São Paulo. Estou falando do Luiz Araújo, por exemplo. Então, o Igor Jesus, centroavante da seleção brasileira, digo que veio de graça. Zagueiro Bastos, de Angola, que é um baita zagueiro, veio de graça. Quem mais? Júnior Santos veio de graça. Tem mais ali. Então, eu citei 3. Então, Fora daquele que fez na base, é muito importante o setor de scout hoje em dia, pela dificuldade e pelos valores assombrosos que são pedidos para jogadores que têm contrato em vigor, que têm cláusulas de rescisão caríssimas. Então, se tiver um setor que identifique jogadores que podem ser úteis e que não vão custar nada, ou que vão custar muito pouco, tem que buscar. O próprio lateral esquerdo do Grêmio, o Cuiabano, que para mim era o melhor que o Grêmio dispunha, foi negociado, de graça não foi, mas foi negociado por meia dúzia de milhões, que hoje é muito pouco, um cara com um jovem, futuroso como ele, e, enfim, trabalho de scout. O scout é importantíssimo. E também para o treinador, né? Porque o treinador poderia dizer, manda para o Botafogo o Reinaldo e ficamos com Cuiabanos no Grêmio. O Grêmio ficou com o Reinaldo e mandou o Cuiabano. Quer dizer, isso também é uma avaliação errada do treinador. Então diz que eu venho aqui nesse programa só para meter o pau nele? Não, ele tem muitos erros. Dessas contratações, Cadu, ele é o maior responsável da indicação dele. Mas a questão é que daqui um pouco, a gente tem quem vive lá, quem está lá dentro, que sabe, daqui um pouco, os resultados mostraram que erraram, mas o objetivo não era esse, Garbassi, não era em errar, né? Foi feita uma avaliação errada. Mas falando em questão financeira e dinheiro, como o Jânio fez referência, e ontem o Conselho do Inter, né, ele aprovou a suplementação e o orçamento e a orçamentária para 2025, o orçamento para 2025. Olha só, o Inter estima aí que o próximo ano projeta aí 636 milhões em receitas brutas, né? Porque o Inter teve, o Grêmio também teve, né, esse prejuízo da questão em função da enchente, né, e essa suplementação aí que foi aprovada nesse exercício de 2024 se fez necessário, evidentemente, devido aí às medidas que o clube teve prejuízo, em função disso, né, nessa decorrência da enchente aí, e também teve despesas de reformas do Beira-Rio, no CT, né, tudo isso pelas enchentes, então, e esse aumento desses gastos com contratações em janelas de transferência. Então, né, mas como eu tinha dito, falei com vários conselheiros que, evidente, que estavam na reunião ontem, né, então foi uma reunião de paz, uma reunião de tranquilidade com o presidente, mas isso, porque o momento é de vitórias, e o Inter está aí com possibilidades, inclusive, improvável, né? Mas até sonhando com essa possibilidade do título, mas tu falou em conquista de retorno, o Inter tem a melhor campanha no retorno do Campeonato Brasileiro, mas o Inter já teve uma conquista. O Inter já teve uma conquista, porque há 3 meses atrás nós fazíamos os cálculos aqui para Grêmio e Inter fazer 45 pontos para se manter na Série A. E tu lembra para quem o Inter perdeu lá atrás, a última derrota? Atlético Goianiense. Lá em Goiânia. Já está rebaixado. É uma outra expressão. Tudo bem. Aí é que o C não existe no futebol. Né? Se não perder, C. O Grêmio também. Se não perder, se o Criciúma aqui, C não perder. Não adianta. A campanha, a realidade é essa. Mas o Inter já teve uma conquista. O Inter já está na Libertadores do próximo ano. Dependendo da colocação do brasileiro, pode até ajudar aí no déficit também. Sim, é evidente que o Inter busca aí, porque o quarto lugar, a partir do quarto, são 46 milhões. Né? Aumenta o terceiro, segundo ou campeão. Né? Então o Inter está nessa briga aí, né? Para ficar entre os primeiros. Já está, porque nós teremos aí, se o Botafogo conquistando a Libertadores, o G6, né? Já temos o G5, vaga direta. O Inter na 5ª colocação é vaga direta pela conquista do Flamengo, ficando, né, à frente do Internacional. Possibilidade do Botafogo ser campeão da Libertadores, o 6º colocado também terá vaga direta na Libertadores. Então o Inter já tem uma conquista, galera. Já tem uma conquista. Agora eu quero dizer o seguinte, não querendo ser exibido... Não se querendo ser oportunista? Não querendo pensei que era ser exibido, mas sendo exibido,
Eu disse aqui nesse programa que eu ainda tinha na minha cabeça que eu achava que o Botafogo era um cavalo paraguaio. Não dá para dizer isso. Ó. Tem bola rolando, Gabriel. Não dá para dizer isso. Eu achava que o Botafogo ia ser um cavalo paraguaio e eu apostava no Palmeiras. Tem 3 rodadas aí da Garbalho. Olha aqui, o Valência, a volta do Valência, o Valência terá essa oportunidade de jogo falando com o Flamengo no jogo de domingo, né? Porque o Borré está suspenso pelo cartão, né? Está suspenso pelo cartão. Eu acho que esse jogo é um jogo que facilita as características. Por falar em erro de avaliação, como o Garbassi pegou há pouco o erro do Renato, erro de avaliação também ainda não tinha como saber o Alário, né? Uma das piores contratações. Porque o Inter sabe que joga. Arriscou, mas não deu certo. Terão jogadores que vão sair. Não tem a propósito do cavalo paraguaio, eu estava olhando a tabela, quer dizer, não tem nenhum clube que tenha se submetido a uma tabela tão difícil como essa do Botafogo. Ele joga hoje com o Palmeiras. Tá jogando. Não dá nem pra, vamos ver. Vai jogar sábado com lá. Ele vai ser obrigado a sair amanhã de manhã. O Atlético que joga, o Atlético, a gente vai falar depois, o jogo do Juventude, o Atlético joga às 21 horas e 30 minutos, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos. O Atlético, um time reserva, vai porque está com foco. Embora o Atlético tem que garantir uma vaga. Vê bem a questão de logística, quer dizer, a Conmebol obriga os clubes que disputam a Libertadores a chegar no local do jogo, pelo menos para a final, 3 dias antes. Então eles jogam hoje, vão ter que sair amanhã de manhã na direção de Buenos Aires, né? Estando em São Paulo, vão ter que sair na direção de Buenos Aires. Buenos Aires vão ter que voltar para São Paulo e depois vir a Porto Alegre para jogar com o Internacional. Isso aí praticamente em 8 dias. Mas essa é a nossa realidade. Quem disputa 3 campeonatos, Sul-Americano, Libertadores, isso é uma coisa que passa hoje, né? Os jogadores, eu acho que o campeonato brasileiro não tem. E ano que vem vai ser pior. A Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, não tem, né? É uma regra. Por isso que sempre se fala. Temos que ter. Por que sempre diz? Fundamental ter grupo, plantel. Exatamente para que, né, quem disputa várias competições como essa, não adianta depois. Ou tu pergunta para alguém, não, eu não quero participar para não ter que enfrentar tantos jogos e passar por isso. Claro que todos querem. Também tem que elogiar também o Internacional no planejamento estratégico dele, porque ele planejou ser eliminado do Campeonato Gaúcho, eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Sul-Americana. Foi um planejamento muito lindo para se dedicar ao Campeonato Brasileiro. Aí ele fica brabinho, então chama ele de oportunista. Os que acreditam nisso que o Ângelo disse são os mesmos que acreditam em Papai Noel. É verdade, é isso aí. Mas olha, ele não cresceu depois que começou a se dedicar só ao Campeonato Brasileiro. Então é um planejamento estratégico. Não vamos chamar de nome. Não é questão disso. Vejam o Corinthians. Depois que foi eliminado de todas as competições, o Corinthians está brigando por o Corinthians também. Braga na Libertadores. Olha aqui, ó. Tudo que você preocupado é com o impeachment do presidente. Ele não reconhece as coisas certas que eu digo. O comandante não reconhece. Quando é chamado de oportunista... Não é oportunista. Foi um planejamento lindo. Tá certo. Então tá, bate palma o presidente, então. Olha só, tudo que você precisa em termos de ferragem, você tem aonde? Ferragem Lampião, né? Que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião diz tudo. Não, onde em vão, vai direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Para mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o Teleentregas também, né? O endereço da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Bancos Gaúchos, aquele está em todos os segmentos de nossas vidas, né? Como é o caso de agora, que é o consignado INSS com taxas especiais. Aonde você tem isso? No Banrisul, né? Então, contrate pelo aplicativo ou direto na agência com taxas especiais para você tirar seus planos do papel. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, ou Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os códigos personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, e além dos códigos personalizados, diversos serviços e produtos que você encontra lá. Você pode perceber aí, né? Sempre uma loja bem pertinho de você. E aquela facilidade, você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site também, cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 Toques desta terça-feira.
O Banrisul está sempre ao lado dos gaúchos e dos aposentados do INSS. Por isso, está com taxas especiais de crédito consignado. Traga já seus consignados para o Banrisul e refinancie seus saldos. É mais que crédito consignado. É estar contigo hoje e sempre. Aposentado do INSS. Procure a agência mais próxima ou acesse o nosso app. Kia, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Venha conhecer a MF Máquinas e Ferramentas. As melhores marcas e os melhores preços. Além da venda, locamos equipamentos para a sua obra. Rua Câncio Gomes, número 80, bairro Floresta, em Porto Alegre. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira com o polêmico e irreverente Carlos Garbassi, jornalista Flávio Orim, conselheiro gremista Jaime Eduardo Machado. Você quer deixar o seu carro que é um brilho espelho total? A voz 5 estrelas, né? O próprio nome já diz, do seu carro, buscar, espera, atendimento VIP. É diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, vamos ficar melhor para você. Para o seu carro com aquela batidinha que fica feia, que incomoda, então reservando um martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309, tá aí o telefone só você agendar com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Bom, daqui a questão de 5 minutos já, dois jogos que interessam, aí, dois jogos importantes aí, né? O Juventude pega esse Atlético, foi punido, né, pelos incidentes lá naquela decisão da Copa do Brasil, estádio fechado, sem público, né? E o Atlético um time totalmente reserva porque está com foco aí na decisão, preservando os titulares para o jogo de sábado, decisão pela Libertadores da América. Então, resultado importante para o Juventude tirar proveito, né, desse resultado, dessa maneira que o Atlético está encarando esse jogo. E o outro jogo também interessa ao Internacional, né? Com o sonho de chegar ao título, embora é probabilidade, mas com mesmo o Inter está levando, né? Não custa nada sonhar, né? E aí seria um empate, né, entre o Botafogo e o Palmeiras, jogo no Allianz Parque, né? Aí a gente vai acompanhar, porque hoje na realidade pode ser a decisão, né? A gente falando nos blocos, mas não tem decisão, não tem jogo decisivo. Esse jogo pode ser o jogo decisivo, né? Sim.
Quem ganhar, certamente, né, já encaminha aí, né, a sua. E o Botafogo também, né? O Botafogo vai ter que ir de tanque cheio hoje, porque tem uma decisão também, né? O Atlético, pela situação que está no Campeonato Brasileiro, pode até preservar, né, a sua equipe titular. Agora o Botafogo não, né? Está nessa disputa pelo título brasileiro e disputa na Libertadores. Tanque cheio hoje, aí como já chega, tem que viajar às pressas amanhã para estar no local do jogo, para a decisão de sábado aí, né, pela Libertadores da América. Então quem está de sangue doce é o Palmeiras, né? Não. O Palmeiras ali só tem esses jogos, não tem que se preocupar outra coisa. E o Botafogo está com o olho. Os jogadores do Botafogo estão com o olho nesse jogo e ninguém vai me dizer que o cara não vai se lembrar que vai jogar uma decisão da América. Será que o cara bota o pé numa dividida? Mas, Garbaschi, vale um título brasileiro que há quantos anos o Botafogo não conquista? Na cabeça deles querem os 2 títulos. Veja bem, não dá para apontar favoritismo, porque quem eliminou o Palmeiras da Libertadores foi o Botafogo. E quem ganhou o primeiro jogo no primeiro turno também foi o Botafogo. De modo que o jogo se apresenta assim com características de revanche para o Palmeiras. Vai ser um baita jogo. Acho que isso, com Daqui certeza. a pouquinho nós vamos lá para o Barranco para assistir esse jogo. Mas ontem saiu a tabela da Copinha, né? Saíram os grupos. Né? Saíram os grupos, né? E a gente tem aí, ó... Edição 55 da Copinha, 128 times. Olha só, esse aí é o grupo do Zequinha, que é amanhã, né? Que está decidindo... Quinta-feira, né? Amanhã, quarta. Quinta-feira contra o Grêmio. A Sub-20. A Sub-20, o São José que foi campeão aí da Copa Federação Gaúcha de Futebol, a Copinha no último domingo vencendo nos pênaltis da Ipiranga de Erechim. Então, esse é o grupo, né? Aí agora esse é o grupo do São José. Comercial de Ribeirão Preto, vamos voltar a tela ali. Vamos voltar ali a tela. Comercial de Ribeirão Preto, Vitória da Bahia e Retrô de Pernambuco. Tá certo. Então, o próximo grupo, o grupo do Juventude. Comercial, né? Tietê, América de Natal e o Operário Carapuense, Mato Grosso do Sul. Esse, então, é o grupo do Juventude. O grupo do Grêmio? Atlético Guaratinguetá, Porto Vitória do Espírito Santo e Vitória da Conquista da Bahia. Tá. E o grupo, olha só, o grupo 29, o grupo 21, 12. O Flamengo de Guarulhos, Barra e o América de Pedrinhas de Sergipe. É o grupo classifica quanto? Sai um de cada e os melhores. Segundo os melhores colocados. Tá certo. Falando em melhor, como sempre, né? Não saímos daqui, vamos para onde? Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem sempre lá no Barranquinho, sempre de hoje a domingo. Tem delivery, takeaway, teleentrega, né? Isso nunca fica privado, nunca as delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre que estou lá, sempre saboreando o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá, em qualquer local, sempre com o meu quilo da São Otto, né? Avenida Ipiranga, 8113, a revenda lá, o Jeff dando toda a assistência que você quer para o seu Kia. Você quer comprar, você quer trocar, manutenção, revisão, assistência, tudo você tem lá na Avenida Ipiranga, 8113. Ao lado, aí os adeptos de 2 rodas, né? As facilidades do Jeff são as mesmas que você precisa para a sua moto. Você quer trocar, quer comprar, tem moto para passeio, moto para trabalho, para revisão, assistência, tudo você tem, né, na Suzuki São Moto. Preço e qualidade, aí só tem um local, né? Só tem um caminho. Por isso, logo de tudo, economizar é comprar bem. Se você só tem, no grupo Zafra. Obrigado, Garbaschi. Obrigado, Fiorinho. Valeu. Obrigado, Jânio. Obrigado, eu. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Não viu ao vivo, qualquer hora do dia e da noite, você tem meu canal aí. 2 numeral, Cadu Oliveira, né? 2 toques, Cadu Oliveira. Vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e aí vamos ficar melhor para você. Está sempre com nossos 2 toques. Na sequência, na Master TV, mais atrações e mais informações. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.